Olá, pessoal. A gente agora vai continuar com o nosso tópico de funções. A gente vai analisar a partir de agora algumas funções específicas e algumas propriedades de funções numéricas. Então, ah, eu vou apresentar mais um conceito geral de funções e vou começar a me restringir cada vez mais a funções numéricas, né, a funções que são representadas por números, a funções que são relações em conjuntos de números, né? Do mesmo jeito que a gente tinha a nossa relação inversa, né, que era só inverter os pares ordenados, a gente vai ter agora a nossa função inversa, né? Mas diferente da nossa relação inversa, a inversa de uma função só é uma função se essa função for bijetiva ou bijetora. Assunto que a gente viu na aula passada, né? Lembra que eu disse que todos os nossos assuntos agora iam depender dos assuntos anteriores? Pois é. A aula de hoje não vai ser diferente, nem as próximas aulas também vão ser desse mesmo sentido. Então, a inversa de uma função, como uma função é relação, a sua inversa é a relação inversa, ou seja, eu inverto os pares ordenados. A minha inversa só vai ser uma função se a minha função original for bijetiva ou se ela for bijetora, né? Se a minha função não for bijetiva ou não for bijetora, eu vou dizer que a função inversa não existe, certo? Se a função inversa existir, do mesmo jeito que eu usava um menos um para denominar a relação inversa, eu vou usar um menos um, né, para determinar a minha função inversa, certo? Então, se a minha inversa de uma função existe, se a minha função inversa existe, se o f de x for igual a y, isso quer dizer que o f menos 1 de y é igual a x, né? Do mesmo jeito que a gente definiu a nossa relação inversa, agora eu estou definindo o que é uma função inversa. Lembre, toda função é uma relação. Isso quer dizer que toda função admite uma inversa, uma relação inversa. Mas essa relação só é uma função se a minha função original for bijetiva ou bijetora. Tudo bem. Então, no fundo, se a minha função inversa existir, se a minha função original for bijetiva ou bijetora, eu só preciso inverter os pares, né? Ah, como é que eu faço isso para funções numéricas, né? Lembra que as últimas funções que a gente definiu, elas estavam em a expressão que define as relações, né? O que definia os valores eram expressões matemáticas, eram expressões numéricas. Como é que eu faço para definir a inversa de uma função numérica? Vai ser um procedimento simples, na verdade. A gente vai igualar aquela expressão numérica a um valor y, e aí vamos isolar o valor x. Como? Vamos ver alguns exemplos. Vamos começar com a função f de x igual a x menos 1. Né? Como é que eu vou calcular a inversa dela? Bem, eu vou seguir exatamente o procedimento que eu descrevi aqui, eu vou igualar a y e isolar o x. Ótimo. Então, eu vou igualar a minha expressão, o meu x menos 1, a y. Então, y vai ser igual a x menos 1. E agora eu vou isolar o x. Como é que eu vou isolar o x? Eu vou passar o meu menos 1, que está do lado direito, para o lado esquerdo. Então, y mais 1 é igual a x. Isso quer dizer que a minha função inversa, né, que o meu f a menos 1 de y é igual a y mais 1. E essa é a função inversa da minha primeira função. Vamos para a minha segunda função. Vamos dizer que meu f de x seja igual a 2x menos 1. Eu vou igualar a minha expressão numérica 2x menos 1 a y. E agora eu vou isolar o x. Como? Vou passar esse 1 subtraindo, somando, e vou dividir todo mundo por 2. Logo, meu x é igual a y mais 1 sobre 2. A minha função inversa, o f a menos 1 de y, então é igual a y mais 1 sobre 2. Se a minha função fosse
No meu terceiro exemplo, x ao quadrado menos 1, eu vou igualar ela a y, ou seja, y é igual a x ao quadrado menos 1. Eu vou passar esse 1 que está subtraindo somando e vou tirar a raiz. Então, a minha função inversa vai ser raiz de y mais 1. Agora você deve estar se perguntando, professor, mas então tem alguma coisa que eu não entendi direito. O senhor disse que só existe função inversa de funções que são bijetivas. As funções que o senhor apresentou agora não são bijetivas. Tá? Inclusive, uma delas é o exemplo que o senhor usou para funções que não são bijetivas, né, para funções que não admitem bijeção na sua aula passada. É verdade em partes. Né? É mais ou menos verdadeira a sua afirmação. Por quê? Né? Se essas funções estiverem definidas dos naturais nos naturais, o que você pensou é verdade. Essas funções não são bijeções. Em particular, a segunda, esse 2x menos 1, a imagem, né, o conjunto imagem delas são os números ímpares. Então, essa função não está definida em todos os números naturais. Né? Ela não é uma função bijetiva. Ela não te retorna todos os números naturais possíveis. Então, como é que eu calculei essa inversa? Né? Essa inversa está certa? Essa inversa está certa se você definir os conjuntos domínio e imagem da função de maneira apropriada. Por exemplo, na minha primeira função, quem é o conjunto domínio? Né? Quem é o domínio da minha primeira função? O domínio da minha primeira função são todos os naturais menos o zero. Por quê? Se eu aplicasse o f de zero, eu teria que o f de zero é igual a menos 1. Tá? E aí, ou o meu domínio, ou a minha imagem teria que ser os inteiros, ou então eu tenho que remover o zero do meu conjunto de domínio, do meu conjunto A. Então, o domínio da primeira função não são todos os naturais, são todos os naturais menos o zero. O seu contradomínio é, sim, todos os naturais. Com esse domínio e esse contradomínio, a minha função é, sim, uma bijeção. Importante, ela é uma bijeção nesse domínio com esse contradomínio específico. A minha segunda função, ela é uma bijeção se eu tomar como conjunto de domínio os naturais menos o zero e tomar como contradomínio os números ímpares. Se eu tomar o meu conjunto A, o meu conjunto de domínio, como sendo os naturais menos o zero, e o meu conjunto B como sendo os números ímpares, os naturais ímpares, essa minha função é sim uma bijeção. E ela admite, então, uma função inversa. Veja, a minha função inversa, ela só funciona se o meu contradomínio da minha função usual for os números ímpares. É por isso que na minha função inversa aparece esse mais 1 sobre 2. Ela só está definida para números ímpares. Do mesmo jeito, a minha terceira função, novamente, o meu domínio não pode ser o zero e o meu contradomínio são os números que são quadrados perfeitos menos 1. Por exemplo, 3, 8, 15. O meu contradomínio não são todos os números, não são todos os naturais. É por isso que eu posso escrever a minha função inversa. Veja, a minha função inversa só é aplicada a quadrados perfeitos menos 1. A números que são quadrados perfeitos menos 1. Por isso que existe a raiz desses números mais 1. Né? Então, é verdade vamos dizer assim, sua primeira impressão de que essas funções não são bijeções dos naturais nos naturais, isso é verdade, né?
mas você consegue definir um conjunto apropriado de entrada, né, e um conjunto apropriado de saída, né, um conjunto apropriado de domínio e um contradomínio apropriado em que essas funções são objeções. Uma vez que você define esse domínio e esse contradomínio apropriado, as funções são sim objeções e aí sim elas admitem inversas. Uma outra maneira mais fácil, se você... Eu tentei me restringir aos números naturais. Uma outra maneira mais fácil de você, vamos dizer assim, corrigir esse problema é se você assumir que essas funções são funções dos números reais nos números reais. Por quê? Se isso for uma função de um número real qualquer, num número real qualquer, é lógico que a primeira, se você pegar um real menos um outro menos um é sempre um número real. E é claro que todos os números reais estão contemplados. Então, logicamente, a minha função é sobrejetiva. E claro que se você pegar dois reais distintos, esses reais distintos menos um também tem que ser distintos, logo a minha função é sempre injetiva também, logo ela é bijetiva, objetora. Se você assumir como domínio e contradomínio, né, os números reais, né, todas essas funções são bijetivas, logo todas elas admitem inversas. Né. Como a gente estava dando exemplos com números naturais, eu achei melhor mostrar um exemplo de como é que você pode, de uma certa maneira, corrigir a sua função para que ela seja, sim, uma bijeção. Lembre, nós definimos funções bijetivas, injetivas e sobrejetivas em relação ao domínio e contradomínio dessas funções. Para você saber se uma função é injetiva, sobrejetiva ou bijetiva, você precisa conhecer o domínio dessa função. É por isso que eu apresentei esse exemplo para você, para lhe lembrar que você precisa saber qual é o domínio e qual é o contradomínio da função para dizer se ela é injetiva, sobrejetiva ou objetiva. Pois bem, agora que a gente sabe o que é uma função inversa, um outro tópico que a gente costuma utilizar muito são composição de funções. O que é uma composição de funções? Bem, se você tem uma função f que leva um conjunto A num conjunto B e uma função g que leva um conjunto B num conjunto C, eu vou definir a composta de G em F como sendo a função que leva os elementos de A nos elementos de C. Essa composta vai ser dada exatamente pela aplicação da F e depois a aplicação da G. Como assim, né? Imagina que você tem os meus três conjuntos, o conjunto A, o conjunto B e o conjunto C. A F está simbolizado aí de A para B, são esses meus tracinhos, e a G está simbolizada aí de B para C, e também são esses minhas setinhas. Ou seja, o F de 1 é o 2 e o G de 2 é o 1. O F de 2 é o 1 e o G de 1 é o 2. O F de 3 é o 4 e o G de 4 é o 4. O F de 4 é o 3 e o G de 3 é o 3. O que é que a minha função composta, o que é que a minha G bola F, ou G em F faz? Em vez de você calcular a F e depois calcular a G, você vai calcular as duas de uma vez só. Eu vou meio que eliminar o meu conjunto B. Veja, se eu aplicasse a F no primeiro elemento de A, no elemento 1, eu conseguiria 2. Se eu aplicasse a G agora, eu conseguiria 1. Isso quer dizer que se eu aplicar a G e a F, eu vou ligar o 1 no 1. Né? Eu estou saindo do meu elemento 1 e estou chegando de volta no meu elemento 1. A mesma coisa para o 2, né? O F de 2 é o 1 e o G de 1 é o 2. Isso quer dizer que o G aplicado em F, ou GOF, né? ou GOF, né? é o 2. Da mesma maneira, o F de 3 é o 4 e o G de 4 é o 4.
Isso quer dizer que o meu G aplicado em F, ou o meu G composto a F, de 3 é o 4. É a mesma coisa para o 4. Veja, isso é só uma maneira de evitar a construção desse conjunto intermediário. O que eu estou fazendo é simplesmente expressando as minhas funções f e g de uma outra maneira que me permita calcular essa aplicação desse conjunto intermediário, essa aplicação dessas duas funções de maneira seguida, sem precisar do meu conjunto intermediário. Vamos lá. Como é que a gente vai de uma maneira mais prática, né? Como é que a gente vai calcular essa composição de funções de uma maneira mais prática? A gente vai aplicar as funções. Como assim? Eu vou substituir na minha última função os valores da primeira, ou a expressão da primeira. Vamos lá, vamos pegar então uma função f, que eu vou dizer que vai ser x menos 1. Vamos pegar uma função g, que vai ser x ao quadrado menos 3. E vamos pegar uma função h, que é 3x mais x ao quadrado. Certo? Como é que eu vou calcular f em g, né? A composta de g em f, né? Vamos lá, como é que eu vou calcular a composta de g com f, né? O g bola f ou g golf, o golf, né? Veja, o g bola f, né? Ou g composto f, é a aplicação do resultado da f na minha g. Né? Eu vou então pegar a expressão da g, que é o x ao quadrado menos 3, e vou trocar nele o valor da minha f. Como assim? Aonde tem x na minha g, eu vou substituir pela expressão que aparece na minha f. Aonde é que tem x na minha g? Nesse x ao quadrado. Eu vou então substituir o meu x ao quadrado pelo valor da minha f. Qual é o valor da minha f? X menos 1. Então, a minha expressão que vai determinar a minha composição vai ser x menos 1 elevado ao quadrado menos 3. De novo, como é que eu cheguei aqui? Eu peguei a expressão da g, que é x ao quadrado menos 3, e no valor de x eu substituí toda a expressão que define a minha f. No caso, x menos 1. Fazendo agora x menos 1 ao quadrado menos 3. X menos 1 ao quadrado, eu sei que é 2x menos... Desculpa, x ao quadrado menos 2x mais 1 menos 3. Como é que eu sei isso? Bem, ou você lembra de um produto notável, né? Isso aí é a menos b elevado ao quadrado, ou você realmente faz o produto, ou seja, multiplica x menos 1 por x menos 1. E você vai encontrar x ao quadrado menos 2x mais 1 menos 3. Bem, 1 mais 3 é menos 2. Então, a minha composta, a minha GF, a minha G aplicada em F, ela é x2 menos 2x menos 2. Essa é a expressão que me permite fazer esse cálculo diretamente, sem precisar passar por B. Ou seja, eu não preciso calcular F e depois calcular G. Eu consigo calcular consigo fazer a passagem direta do meu conjunto A para o conjunto C, sem precisar passar pelo conjunto B. Vamos pegar um outro exemplo. Vamos dizer que eu peguei agora o H bola F, ou H composto F. Vamos lá, quem é o meu H? O meu H é 3x mais x ao quadrado. Como é que eu vou calcular essa composta? Bem, eu vou pegar onde tem x na minha função original, no meu H, e vou substituir pela expressão que define a f. Certo, então eu vou pegar aonde tem x no meu H e vou substituir por x menos 1, porque x menos 1 é a expressão que define a minha f. Onde é que tem x no meu H? Bem, tem esse 3x, então ele vai virar um 3x menos 1, e tem esse mais x elevado ao quadrado. Então esse x que está aí vai virar x menos 1, por quê? É a expressão que define a minha f. O meu f de x é x menos 1. E agora eu vou levar ele ao quadrado. A minha primeira expressão fica 3x menos 3.
O meu quadrado é o mesmo quadrado que a gente calculou antes, então é x ao quadrado menos 2x mais 1. Isso me dá x ao quadrado mais x menos 2. Veja, essa expressão é o que permite você calcular essa composta sem ter que fazer as duas contas, sem ter que calcular primeiro a f e depois a h. Você consegue fazer as duas contas, você consegue fazer as duas aplicações de função com uma conta só, com expressão única. Bem, agora que a gente já viu inversas e a gente já viu composição de função, um último tema, mas esse só vale para funções numéricas, né? Esse só vale para funções sobre números, sejam eles naturais, reais ou inteiros, é o conceito de raiz. Né? O que é uma raiz? Né? Vamos assumir que as nossas funções sempre vão ter como domínios reais, para evitar que a gente tenha algum problema de não definição. E aí, o que são as raízes? São todos os valores para os quais o f de x é igual a zero. Tá? São todos os valores para os quais a função mapeia o zero ou tem como imagem o valor zero. Por exemplo, f de x igual a x tem como raiz zero. Nas nossas funções anteriores, por exemplo, a minha f, x menos 1, tem como raiz 1. Né? Por quê? Bem, quando o meu f de 1 é igual a zero, né? Porque quando eu vou calcular o meu f, eu substituo x por 1, 1 menos 1, 0. A g e a h também têm raízes, mas, bem, se você se lembra do seu ensino médio, as raízes são exatamente as duas raízes que você consegue na fórmula de Bhaskara ao igualar essas duas expressões a zero. A gente vai relembrar disso nas próximas aulas, a gente vai tentar analisar um pouco mais por que isso acontece. Né? Mas, bem, lembre-se que as raízes, então, são todos os valores em que a sua função vai no zero, leva no zero, tem imagem como sendo zero. Certo? A gente viu até agora, né, 3 tópicos: inversa, composição e raízes. Esses tópicos estão mais próximos, ou estão mais relacionados a funções numéricas. Como eu disse, a gente agora vai começar a caminhar em direção a funções numéricas, a funções que são definidas por expressões, como essas funções que vocês estão vendo na tela. Eu apresentei alguns exemplos de inversa e de composição, né, e um exemplo de um exemplo simples de raiz. Vão ter vários exemplos para vocês fazerem na lista. Eu peço que vocês realmente se esforcem e tentem. Esse é o tipo de assunto que você precisa fazer muito exercício. A definição ou o que essas coisas são é bem clara, até bem simples, mas você precisa realizar muitos exercícios para entender ou para conseguir realizar essas operações de uma maneira um pouco mais rápida, né? E a partir de agora a gente vai começar a analisar alguns tipos específicos de funções numéricas. Eu vou começar apresentando a função mais simples possível. E em todas elas a gente vai analisar bem a função, o que define ela, como é que a gente desenha o gráfico dela e como é que a gente encontra as suas raízes. E é o primeiro tipo de função, a função mais simples que você pode imaginar, é o que a gente vai chamar de função do primeiro grau. O que é essa função do primeiro grau? A função do primeiro grau, para a gente, vai ser uma função, um f de x, que vai estar sempre escrito na forma ax mais b, onde a e b são números, quaisquer, com a única restrição de que o a não pode ser zero. Então, o que é uma função do primeiro grau? É qualquer função, f de x, na forma ax mais b, com a restrição adicional de que o a não pode ser zero. Eu vou chamar o a de coeficiente angular e eu vou chamar o b de termo independente. Né? Para quem está lembrado do seu ensino médio, né? Para quem está lembrado do terceiro ano, do segundo ano, eu acho,
Ou para quem já viu isso alguma vez na vida, ou para quem está pensando em pagar cálculo e já começou a estudar, você já sabe por que, que o meu A é chamado de coeficiente angular, e você muito provavelmente deve saber também por que, que o meu B é o termo independente. Né? A gente não vai entrar em detalhes aqui, mas a razão de eu chamar esse A de coeficiente angular é porque a gente vai ver que o gráfico dessa função é uma reta, né? E o cosseno do ângulo que essa reta forma com o eixo horizontal é exatamente o valor desse A, tá? Exatamente o valor desse é exatamente o valor desse meu parâmetro A, né? Por isso que ele é chamado de coeficiente angular. E esse B é chamado de termo independente, porque a gente vai esse valor é exatamente o que desloca a sua reta no espaço, para frente e para trás. Desculpe, para cima ou para baixo. Então, por isso que eles têm esses nomes. A gente não vai entrar em muito detalhe do porquê que esse A é o coeficiente da reta entre a função e o eixo horizontal, mas fiquem sabendo que é por isso que ele tem esse nome de coeficiente angular e é por isso que o B tem esse nome de termo independente. Um exemplo de uma função de primeiro grau é, por exemplo, 2x mais 1. Nesse caso, o A é 2 e o meu B é igual a 1. Vamos lá. Como é que é o gráfico, né? Como é que é o gráfico da minha função linear, né? É uma reta, né? Por quê? Né? Bem, eu disse para vocês que a gente ia assumir que todas as nossas funções, né, todos os nossos elementos, eles estariam definidos nos números reais. Né? Veja, se você pegar, né, um número real qualquer e multiplicar ele por uma certa constante, por um certo valor A, né, o que você está fazendo no nosso gráfico, lembra, o eixo horizontal são o eixo dos valores, né, o eixo Y são o eixo dos valores correspondentes à função. A gente traça o gráfico de função da mesma maneira que a gente traça o gráfico de uma relação. Por que, que a minha função, nesse caso, ela não tem duas retas, né? Porque lembra, uma função, para cada valor de x, ela só tem um valor correspondente em y. Então, só é um ponto. Por que, que os meus pontos formam uma reta? Bem, quando você está multiplicando um valor constante, né, por um valor, vamos dizer assim, vamos pegar 2 pontos. Né? Se você está multiplicando um valor constante por 2 valores reais, essa multiplicação depende do valor desses números reais. Isso vai fazer com que a sua função cresça um pouco mais, dependendo do tamanho, né? Dependendo de quão maior os seus pontos são, qual a diferença entre esses pontos. Mas veja, como você tem todos os números, né, todos os possíveis números, se você pegou 2 pontos, o ponto do meio, né, o ponto que tem que ficar entre esses dois, ele também cresce de acordo com o A, e ele tem que ficar mais ou menos no meio desses dois. Né, o valor da sua função tem que ficar mais ou menos no meio. E você pode repetir esse processo para todos eles. Né? Depois que você marcou, por exemplo, vamos dizer que o meu ponto P1 e P3, eles representam 2 valores de f para o x1 e x3. O P2 estaria no meio deles, né? Seria o valor para um certo x2, que é a metade, né? Que é o ponto médio entre x1 e x3. Né? Isso quer dizer que eu posso fazer essa mesma operação de novo com o P1 e P2 e conseguir um ponto P4, depois com P4 e P1, P4 e P2 e assim por diante. Veja que como os meus números são contínuos, eu vou ter vários pontos que estão ligados um atrás do outro e pela forma da minha função, eles têm que estar formando essa reta. Né? Eles vão estar sempre formando essa minha reta. Há algumas observações importantes sobre essa reta. Veja,
Quando o meu x é zero, o meu f de x é necessariamente b. Então, a minha reta ela tem que passar pelo ponto 0b. Ou seja, no eixo x, 0, no eixo y, b. Ela precisa passar por esse ponto. E o valor de A determina a inclinação da minha reta. Como eu disse, o valor de A está relacionado ao ângulo que a sua reta forma com o eixo horizontal. Se eu não me engano, é o cosseno do ângulo que ela forma com o eixo horizontal. Não, desculpe. É a tangente. É a tangente do ângulo que ela forma com o eixo horizontal. Dessa maneira, o valor de A indica a inclinação da sua reta. Veja, um valor 1, né, quando o eixo, ou seja, quando a sua função é x igual a x, aqui eu vou tirar os termos dependentes para a análise ficar um pouco mais simples. Quando a sua função é x igual a x, você tem aqui uma reta, né, que ela, vamos dizer assim, ela divide exatamente o seu plano em duas partes iguais. Ela passa exatamente no meio, né? Vamos dizer assim, ela, mais ou menos no meio do seu plano. Todos os valores que são maiores do que 1 estão acima. Por exemplo, a 2x, essa minha reta azul. Todos os valores que são menores estão abaixo. Por exemplo, 1/2, essa minha reta verde. Então, a minha reta que indica o meio, vamos dizer assim, do meu plano, é exatamente a identidade, ou exatamente a função g de x igual a x, ou f de x igual a x. Essa é a função que marca o centro do meu plano. Né? Todo mundo que tem um valor de coeficiente angular maior do que 1 necessariamente está acima. Todo mundo que tem um valor de coeficiente angular menor do que 1 necessariamente tem que estar abaixo. Né? No meu exemplo, as funções azuis e verde, a azul tem um valor de coeficiente angular maior, está acima, a verde tem um valor de coeficiente angular menor, está abaixo. E a minha função que divide o plano no meio é exatamente a igualdade. É exatamente a função f de x igual a x, que a gente costuma chamar de função identidade. Só para você perceber, se o seu valor de x, né, se o seu valor do seu a, o seu coeficiente do x for negativo, isso faz com que sua função vire para o outro lado, com que ela inverta o seu valor. No caso aqui, a minha função azul está desenhada como sendo menos x. Né? Ela está desenhada como sendo o valor do menos x. Veja que ela está invertida para o outro lado. Como é que você desenha uma função do primeiro grau? Né? Muito fácil, né? Veja, a sua função é sempre uma reta. O que você precisa fazer, então? Basta que você encontre dois pontos e aí você liga eles com uma reta. Quais são os dois pontos que você vai encontrar ou que você precisa encontrar? Tanto faz. Normalmente você pode desenhar o gráfico só encontrando o valor da sua função para 0 e para 1, ou para 0 e para 2. Isso vai te dizer aonde a sua função está no plano. Por quê? Dois pontos quaisquer determinam uma única reta. Então, se você tem dois pontos quaisquer, e você sempre tem, porque você sabe o valor da função, basta você desenhar esses dois pontos no gráfico e traçar a sua reta. Assim você sempre consegue, né, determinar o valor da sua função, você sempre consegue traçar o seu gráfico. Uma pergunta um pouco mais interessante é o que se você tiver os dois pontos, se você tiver a reta, você consegue dizer se você tiver a reta, o gráfico desenhado, você consegue dizer qual é a função? E a resposta é sim, você consegue sim.
Mas essa eu não vou explicar como é que faz. Tem um exercício na lista que é assim, e eu vou deixar que vocês pensem um pouco. Se vocês não conseguirem resolver, eu vou resolver na lista de exercícios. Mas, a priori, eu vou deixar que vocês pensem um pouco como é que, tendo o gráfico, ou sabendo os 2 pontos da função, eu consigo dizer qual é a função. Se a função for linear, lógico, eu consigo dizer qual é a função linear que passa por aqueles 2 pontos. Certo? Só para terminar, bem, uma função linear é fácil de calcular a raiz, né? Como eu disse, a raiz de uma função são todos os valores x, tal que f de x é igual a zero. Bem, uma função linear, ela é sempre escrita na forma ax mais b, então é só igualar isso a zero. Bem, igualando isso a zero, eu consigo saber que o meu x é igual a menos b sobre a. Então, a minha função linear, ela só admite uma raiz, e essa raiz é menos b sobre a, e eu acabei de descobrir isso só igualando a definição da minha função linear a zero. Do mesmo jeito, eu posso calcular a minha inversa de uma função linear. E a minha inversa, de novo, eu vou igualar a y e vou isolar o x. E eu consigo que a minha inversa da minha função linear é y sobre a menos b sobre a. Veja que a minha inversa, novamente, existindo inversa, lógico, a minha inversa aqui ela é uma expressão que também é uma função do primeiro grau, também é uma função linear. Então, veja que a inversa da minha função linear também é uma função linear. Bem, pessoal, aqui a gente vai dar uma pausa, né, nesse assunto de funções. As nossas próximas aulas não vão ser aulas de funções. Eu vou deixar um tempo para vocês digerirem melhor um pouco esse assunto. As nossas próximas aulas vão ser tópicos extras, vamos dizer assim. Vão ser alguns conceitos extras, algumas análises e alguns exercícios extras. Não vai ser mais o tópico de função. As nossas 2 próximas aulas. Eu vou deixar um tempo para que esse assunto amadureça um pouco na cabeça de vocês. E depois a gente vai voltar para ele para terminar a disciplina com mais 3 tipos de função: funções modulares, funções quadráticas e funções exponenciais. E aí a gente vai ver também o conceito de logaritmo, certo? Então é isso, pessoal.